Boa tarde, aqui estou gravando no período da tarde. Então, agora nós estaremos iniciando aqui a nossa conversa sobre as doenças, algumas doenças do sistema respiratório, né, que são mais comuns, que são mais importantes de nós conhecermos estas doenças. Então, a gente vai ver aí uma rápida introdução sobre o sistema respiratório. Nós vamos falar que a vida humana depende da troca sistemática de gases, que é realizada pelo sistema respiratório, que o ato de respirar mantém um padrão regular e ininterrupto. Nós nunca paramos de respirar enquanto temos vida, né, enquanto Deus nos permitir. E esse padrão de respirar ininterruptamente, ele varia entre 12 a 20 respirações por minuto no adulto, né? É essencial para a vida, pois é responsável pela absorção do oxigênio pelas células e a eliminação do gás carbônico pelos pulmões. Então, fisiologicamente falando, nós precisamos respirar, nós respiramos para absorver o oxigênio de que o nosso organismo necessita. Ele entra através da árvore respiratória, vai chegar nos terminais alveolares que se enchem, e de lá, se vocês lembrarem, uma rede de capilares vai envolver esses alvéolos e esse oxigênio, ele é captado aí pela hemoglobina das hemácias, e aí vai circular no sangue. Então, o sangue vai se tornar oxigenado, e esse sangue vai ser o responsável por transportar o oxigênio para todas as células, para todos os tecidos corporais, em condições normais, beleza? Porém, acontecem alguns probleminhas em alguns momentos. Começando aí falando da asma. Então, o que é a asma? Né? Uma doença que causa obstrução dos bronquíolos por broncoespasmo, que é o estreitamento dos brônquios. Edema das mucosas e produção excessiva de muco, de catarro. Então, qual é a característica principal da asma? Ela vai fazer broncoespasmo. O que é o broncoespasmo? Você tem aqui o teu brônquio, ele vai estreitar, ele vai diminuir. Se ele vai diminuir, se vai acontecer um processo de broncoespasmo, logo o ar vai ter maior dificuldade de passar através dos bronquíolos. E aí, essa dificuldade, isso vai levar a uma dificuldade para respirar, vai levar a sibilância, né? O ar vai passar com mais dificuldade, dando aquele, né, fazendo aquele barulho, aquele ruído característico. É uma doença que afeta 10% da população, abrangendo indivíduos de todas as idades, e as crises têm duração variável, podendo durar de minutos até alguns dias. Os sintomas de asma: tosse seca, dispneia, que é o cansaço, e sibilos, né? Então, o cidadão está aí tossindo, tá só... né? Então, hoje a gente... Nessa época, toda tosse a gente pensa que é Covid. Não, pode ser asma. As causas, né? A gente precisa entender na causa da asma que se trata de uma doença alérgica. Então, se é uma doença alérgica, as causas vão ser alérgenos, né? Vão ser substâncias que vão causar a alergia. Então, nós temos aí a poeira domiciliar, nós temos ácaros, nós temos poluição ambiental, pelos de animais, determinados alimentos, né? Vai depender qual substância vai desencadear o processo alérgico em determinadas pessoas. Então, tem pessoas que têm alergia a pelo de animal, tem pessoas que têm alergia à poeira, né? Você começa ali a folhear algum livro antigo, ou começa a organizar a casa, quando varre já começa a espirrar, já começa a ficar cansado. Então, isso vai depender
do alérgeno ao qual você tem alergia. Infecções respiratórias podem desencadear uma crise asmática, fatores emocionais, atividade física intensa, hereditariedade e alterações climáticas. Todas essas são causas da asma. Nos cuidados de enfermagem, né, nós vamos ter aí o controle dos fatores de risco, orientar a pessoa que possui asma quais são os fatores desencadeantes e auxiliar o seu reconhecimento. Ora, se é uma alergia, é interessante que a pessoa entenda e conheça e se conheça quais são as condições que vão desencadear uma crise asmática, certo? Uso de medicações como broncodilatadores, mucolíticos e os corticoides prescritos, certo? Os broncodilatadores, como o próprio nome diz, ele vai dilatar o bronquíolo, né? Então, nós temos aí o salbutamol, o famoso Berotec, o Atrovent, né? Que o Berotec é o fenoterol, né? Então, são medicações que, uma vez que o bronco estreitou, fez broncoespasmo, aquela medicação novamente vai lá e dilata esse brônquio, né? Os mucolíticos, eles vão facilitar a saída desse muco, e os corticoides são anti-inflamatórios, que vão atuar aí diminuindo a inflamação dessa resposta alérgica, né? Nós temos aí a dexametasona, a hidrocortisona, prednisolona, vários corticoides. Monitorar a função respiratória, sinais vitais, coloração e temperatura da pele, mucosa e o nível de consciência, porque na progressão da dificuldade de respirar, vai acontecendo essa situação. Você está monitorando sinais vitais. Se a coloração da pele está ficando azulada, está ficando cianótica, isso quer dizer que essa pessoa está tendo uma baixa oxigenação dos tecidos. Lembrando que a gente respira para oxigenar os tecidos, né? Então, se a coloração da pele, se a gente está oxigenando bem na nossa periferia, a coloração é para estar assim, né? Coloração normal da pele, né? A coloração mais natural mesmo, né? Quando ela começa a ficar cianótica, que é azulada, isso quer dizer que há uma baixa oxigenação tecidual. E também o nível de consciência, né? Se a pessoa tem uma queda no nível de consciência, quer dizer que o oxigênio não está chegando ao sistema nervoso central, que também é muito perigoso, né? Então, ficar de olho nesses sintomas. Não é uma doença infecciosa, asma não pega de uma pessoa para outra, porque é um processo alérgico e não está ligado aos micro-organismos. Outros cuidados, oxigenoterapia, né, oferecer o oxigênio, fluidificação e expectoração das secreções, hidratação, promover a tosse, nebulizar, orientar a atividade física regular, né, não de grande intensidade, e evitar os ambientes fechados, onde pode ter aí o acúmulo destes agentes alérgenos, certo? Então, uma outra condição que nós vamos falar aí é a pneumonia, certo? Que é extremamente comum também de acontecer, principalmente em crianças e idosos, porém os adultos também não estão isentos de ter pneumonia. Então, a pneumonia, diferente da asma, que é uma doença alérgica, a pneumonia ela já é uma infecção. Se ela é uma infecção, quer dizer que algum micro-organismo infectou. Pode ser uma bactéria e pode ser um vírus. A maioria das pneumonias são causadas por bactérias, mas também existem pneumonias virais. Infecção pulmonar causada por diversas espécies de bactéria, na maioria dos casos. A bactéria se instala nos pulmões, provocando aumento da secreção de muco e ruptura da parede dos alvéolos. Então, está aí o acometimento, né, da pneumonia.
causas micro-organismos, como nós falamos, né, bactérias, vírus e bem menos comumente fungos e protozoários. Broncoaspiração, que ocorra por aspiração de alimentos líquidos ou vômitos. O que é broncoaspiração? É a aspiração do alimento. Quando a gente engole o alimento, ele é para ir através do esôfago até o estômago. Porém, por algum motivo, às vezes os alimentos eles não vão pelo esôfago e eles caem na traqueia. E essa passagem do alimento para a traqueia é o que nós chamamos de broncoaspiração. Pode ocorrer aí na aspiração do alimento ao deglutir, quando você engasga o alimento passa, ou pode também acontecer através do vômito, né? Aquele vômito que no refluxo do alimento ele passa para a árvore brônquia, para a traqueia, e segue o trajeto da respiração. Inalação de substâncias tóxicas ou cáusticas, fumaças, poeiras e gases também pode levar a quadros de pneumonia. Então, as bactérias chegam aos pulmões pelas vias aéreas ou através do sangue. Essas bactérias se instalam, elas se reproduzem, elas lesionam o tecido e elas são atacadas pelas nossas defesas. Então, a bactériazinha chega no pulmão, a nossa defesa vai lá e crau, pega a bactéria e começa uma guerra, uma grande guerra. Chega a bactéria, vai a defesa e elas começam lá. Pô! Quem ganhou, depende. Mas o que é importante é que essa mistura de células pulmonares lesadas, de bactérias e de células de defesa mortas, ela vai formar uma purulência no escarro. Então, o que é a purulência? Tá aí, ó. É a formação da secreção e a luta do micro-organismo com a nossa defesa, forma-se esse escarro aí que dá toda essa secreção aí característica da pneumonia, certo? No caso aí, tá saindo aí pelas narinas. Então, quais são os principais fatores de risco? Ambientes aglomerados e mal ventilados, que tendem a acumular micro-organismos, né? Inclusive, nas medidas de prevenção agora do Covid, né? Uma delas é deixar os ambientes abertos, a porta aberta, não se você for consultar, né? Geralmente não está mais deixando aquele consultório fechado, né? Mas exatamente promovendo aí a maior proliferação de ar, maior circulação de ar, desnutrição, pela questão da imunidade, tabagismo, né, pela lesão direta do pulmão, tecido pulmonar, broncoaspiração, indivíduos imunossuprimidos, que é com a imunidade baixa, e falta de asepsia, de limpeza no ambiente hospitalar. Tudo isso é fator de risco para a pneumonia. As principais manifestações da pneumonia são febre, dispneia, que é a dificuldade para respirar, calafrios, mal-estar e a tosse curta e incessante, certo? Então, esses são os principais manifestações, sintomas da pneumonia. É importante a gente raciocinar aí que, como é uma infecção, o nosso corpo ele eleva a temperatura corporal tentando combater essa infecção, então já entra aí a febre, já é um sintoma característico. A dispneia é um sintoma comum aí entre a pneumonia e a asma, certo? Como é que a gente diferencia, né? Primeiro que geralmente a pessoa que é asmática, ela já sabe que tem essa condição, ela já foi diagnosticada em algum momento da vida, né? A pneumonia, não, né? A pneumonia não é uma doença crônica, ela é uma doença aguda, ela tem cura, é tratável e curada. Então, uma vez que ela é curada, se a pessoa não adquiri-la novamente, ela vai, não tem mais, né? A doença acabou. Uma outra coisa interessante, né, que a gente não pode confundir a gripe com a pneumonia. A gripe, ela é causada por um agente viral, e a pneumonia, na maioria dos casos, é causada por uma bactéria, né, por bactérias. Principal
parâmetro de diagnóstico da pneumonia é exatamente o desconforto respiratório, a dispneia, a respiração. E quando a gente está com dificuldade de respirar, o que acontece? A gente começa a respirar mais rápido. Então, na pneumonia, seja onde você estiver, seja na sua casa, seja numa unidade de saúde, seja no hospital, se você identifica uma pessoa ou uma criança com uma alta frequência respiratória em repouso, isso é um forte indicativo, né, associado a outros sintomas, a febre, ao mal-estar, de pneumonia. Claro, se essa pessoa tem um histórico de asma, pode ser uma crise asmática, mas o diagnóstico da pneumonia é feito de uma forma muito importante pela frequência respiratória. Então, nós conhecemos que a frequência respiratória normal é entre 12 e 20 respirações por minuto. Então, se você vê um adulto, né? Se você vê um adulto que está com respiração, por exemplo, de 30 respirações por minuto, associada à febre, já é importante investigar aí essa alteração, correr para o hospital ou orientar que a pessoa procure um hospital, dado o sintoma de pneumonia. Outros sintomas que indicam a dificuldade de respirar é a tiragem subcostal, né, aquela respiração rápida e com a costela aparecendo, né, com a pele grudando na costela de forma que você consegue ver as costelas. Então, fez uma taquipneia, aumentou muito a frequência respiratória associada à febre e a outros sintomas, é um forte indicativo de pneumonia. Sinais de gravidade: cianose em lábios e leito ungueal na porção da unha, ansiedade e confusão mental, novamente não está chegando oxigênio ao cérebro, taquidispneia, certo? A dispneia para taque, para o mais, né? A frequência respiratória aumentada, rubor facial e os estertores ou roncos, certo? Enquanto que na asma é mais comum o sibilo, pela dificuldade de passagem do ar, que é aquele assobio, aquela respiração. Na pneumonia é mais comum um ronco, que é aquele barulho da secreção se movimentando, dada a grande secreção purulenta que se forma no pulmão, certo? A gente tem aqui um parâmetro de avaliação do IDP de 2017, né, atualizado. E o que a gente tem aqui? Né? Interessante que na criança, nos bebezinhos, né, que tem a frequência respiratória mais acelerada do que a nossa, nós também temos aí uns critérios que dão a suspeita da criança estar com pneumonia. Então, no segundo quadro aí, né, se ele orienta aí no primeiro quadro a contar a frequência respiratória em 1 minuto, observar se há tiragem subcostal, se há estridor ou sibilância, o estridor não é o mesmo ronco que a gente falou agora há pouco, e ele dá aí, ó, que se na idade, né, já no segundo quadro, de 2 meses até 12 meses, se tiver com a respiração acima de 50 respirações por minuto, é altamente sugestivo de ser pneumonia. Se for na idade de 1 ano até 5 anos, isso também, se tiver uma frequência respiratória de 40 ou mais respirações por minuto, é um forte indicativo de pneumonia. Então, o que eu quero que vocês guardem desse momento? Sempre avaliar a frequência respiratória. A pessoa pode estar com a tosse, né? Tem aqueles meninos catarrento, que você chega, tá lá o menino, tem mais catarro do que pele no rosto, todo encatarrado, já com uns grudados aqui, umas coisas pretas, já um catarro que pegou poeira por cima, tá? Aquela maquiagem no rosto da criança e mais outro catarro saindo do nariz. Olhe a respiração. Se ele está respirando normalmente, se a frequência respiratória está adequada, não há motivos para se preocupar. Tá respirando muito rápido, tá? Já cansadinho.
está com a frequência respiratória aumentada, cuidado, que pode ser pneumonia. O tratamento é à base de antibióticos, né, e deve-se evitar o uso de xaropes, porque eles não vão ter muito efeito, e a principal complicação é o derrame pleural, né, o rompimento da pleura, a inflamação na pleura, que vai levar a um quadro de maior dificuldade respiratória, exige internamento hospitalar, às vezes é preciso colocar um dreno de tórax para drenar aquela secreção dentro do pulmão, uma vez que dificulta muito a respiração, certo? Mas também pode se tratar na comunidade, se for uma pneumonia leve, pode tratar em casa, né? Isso quem vai avaliar é o profissional médico. Ações de enfermagem. Você pode incentivar a tosse, realizar a nebulização, realizar a drenagem postural, né, que é a mudança de postura para mobilizar a secreção que está dentro do pulmão em direção à traqueia, para que ela seja expelida. Então, se há mais secreção do lado direito, a pessoa sente ou na ausculta é identificado, ela deita para o lado contrário, para que aquela secreção desça através da força da gravidade para a traqueia, para que ela seja expelida, para que ocorra a tosse e a eliminação daquela secreção. Mudanças de decúbito pelo mesmo motivo, oxigenoterapia, sempre verificar os sinais vitais e acompanhar, administração de medicação prescrita pelo médico e incentivar os exercícios respiratórios de acordo com a condição do paciente, certo? Por fim, a nossa terceiro distúrbio respiratório de que nós vamos falar é o enfisema pulmonar. O enfisema, gente, ele já é uma doença crônica, né? Irreversível. Ou seja, é uma doença que não reverte mais. É uma doença que não tem mais jeito, né? Ela é relacionada ao fumo ou à poluição ambiental. No nosso caso aqui, que nós vivemos em lugar que não existe poluição ambiental, o fumo é praticamente a única causa. Então, o que acontece? A obstrução completa dos bronquíolos, com aumento da resistência à passagem de ar, perda da elasticidade dos pulmões, destruição alveolar e capilar por acúmulo de ar nos alvéolos. Então, obstrução dos brônquios, os brônquios vão se tornando obstruídos e o ar não consegue passar. Perda da elasticidade, os nossos brônquios que têm um poder elástico, eles se dilatam quando a gente inspira e se fecham quando a gente expira. Eles perdem essa capacidade elástica e se tornam endurecidos no enfisema pulmonar. E aí a pessoa tem dificuldade de respirar cronicamente, não tem mais jeito. São casos de pessoas que passaram uma vida inteira fumando, né, e elas vão ter essa doença em consequência aí, principalmente do cigarro. A redução nas trocas gasosas e a adaptação progressiva com baixas taxas de oxigênio. Então, aí nós temos um brônquio normal, certo? E outro aí com bronquite crônica, né? Já com uma obstrução nos brônquios, já com aquele muco espesso permanente. Se você tem algum familiar que já fuma de longa data, às vezes na idade idosa ainda fuma, nessa pessoa já acorda ali com uma secreção que ela não consegue expelir, já acorda tentando ali, né, procurando expelir uma secreção, já tem uma inflamação crônica em decorrência aí principalmente do fumo, certo? Possui evolução lenta e gradual, né, demora uma vida para se instalar essa doença. Tem cansaço aos esforços rotineiros, a pessoa sobe uma escada rapidamente, já está cansada, uma caminhada já fica cansada, tem tosse produtiva, tem dispneia, uso abusivo da musculatura acessória, né, definindo o tórax em barril, o formato do tórax vai se alterando em decorrência do esforço respiratório, a pessoa tem tremor nas mãos e vai ter anorexia com perda de peso, certo? Tudo isso em função dessa doença que é tão grave que leva aí à destruição do tecido pulmonar. Beleza, galera? Então, por aqui nós vamos parando nossa aula. Vou estar mandando aí o material para vocês e os exercícios para a gente estar aprendendo aí um pouco mais sobre os distúrbios respiratórios. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.